Olá, olá, fala aí rapaziada, beleza? Hoje separei uma aula para a gente falar aí, né, sobre os princípios, né, do tratamento das fraturas. Olha, eu vou te falar que, na minha opinião, é a aula mais importante da ortopedia, né? Essa aula abre a cabeça, né, para o raciocínio ortopédico. Eu espero que de alguma forma isso contribua com a sua formação, como contribuiu com a minha, tá? Sendo que para a gente conversar sobre princípio de tratamento de fratura, né, falar um pouquinho de como se dá o tratamento, né, e isso é a base para você entender qual é a função de um parafuso, a função de uma placa, né, e qual princípio você vai utilizar em cada tipo de fratura. Portanto, precisa aprender a clinicar em cima das fraturas, né, saber indicar um tratamento adequado. Antes da gente entrar nesse raciocínio, eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre fisiologia óssea, né? Peço paciência para quem já sabe isso aí, já que domina esse assunto, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, mas é básico, é fundamental entender, tá? E no final dessa parte de fisiologia óssea, eu vou falar do conceito de strain, que é fundamental para a gente entender esses princípios do tratamento de fratura, tá bom? Então vamos lá, se concentra. Essa aula é muito importante, vai mudar a sua maneira de pensar, né, sobre o tratamento das fraturas. Vale a pena. Então vamos lá. Conversar um pouquinho sobre fisiologia óssea, né? Então vamos lá. Bem do básico, né? Qual é a função dos ossos, né? Na verdade, assim, o osso ele forma o esqueleto, como sabemos, né? Então ele sustenta e protege o organismo, está relacionado com a locomoção, faz parte do sistema locomotor, né? Aloja a medula óssea, né? Tanto a vermelha como a amarela, é o maior estoque de cálcio e fósforo do organismo, né? O osso ele tem uma substância intercelular, né? Rica em sendo um tecido conjuntivo, que ele é, né? E essa substância é mineralizada com sais de cálcio, né? Sendo que mais do que um simples tecido conjuntivo, a gente fala tecido ósseo, o osso é um órgão, né? O osso é um órgão formado por vários tecidos, inclusive tecido ósseo, né? O osso é um órgão extremamente ativo metabolicamente, né? Ele tem muita vascularização, muita inervação, tá? E ele tem uma alta demanda metabólica. Você imagina que o osso ele tem o que a gente chama de turnover, né? Ele se desfaz e se refaz a todo momento, tá? Ele tem uma grande capacidade de regeneração, né? Por causa desse alto turnover. Tá? Então, com relação à matriz óssea, né, o nosso osso, né, e aí o tecido ósseo, né, ele é formado por uma parte orgânica, que a gente chama de osteoide, né, que é formado lá por fibras colágenas e proteoglicanos, e aí ocupa cerca de 34% da composição, e uma parte inorgânica, né, formada por sais de cálcio na forma de hidroxapatita, carbonato de cálcio e fosfato de magnésio, que ocupa cerca de 65% da composição do tecido ósseo, tá? Então, basicamente, é dessa forma que a gente define aí tecido ósseo e o osso como um órgão, tá? Tenta ver o osso como um órgão, ele é metabolicamente ativo. A gente vai usar esse conceito para quando a gente começar a falar da regeneração do osso numa fratura, tá bom? E aí, entrando mais no tecido ósseo para a gente entender a metabologia do osso, né? A célula metabolicamente ativa do osso é o osteoblasto, né? O osteoblasto ele sofre incentivo aí da vitamina A, da calcitonina, né, dos estrogênios, da atividade muscular, e a partir do momento que ele é incentivado, ele manda uma resposta via citocina, tá, que vai ativar a fosfatase alcalina. Essa enzima vai catalisar uma reação de mineralização óssea, né? A partir do momento que essa fosfatase alcalina é ativada no osteoblasto, você vai ter uma reação óssea onde íons de cálcio solúveis no sangue vão ser captados e depositados na forma de sais de cálcio insolúvel no osso. É isso que vai ocorrer, tá? Então vai ocorrer a mineralização do osso. À medida que esse osso vai mineralizando, né, vai se formando osteoide ao redor dessa célula do osteoblasto e ela vai diminuindo a sua demanda metabólica. Ela regride de tamanho e se converte aí no osteócito, tá? E aí, ao redor do osteócito, já que essa célula regrediu de tamanho, ficam lacunas, ficam buraquinhos, né? Que a gente chama de osteoplasto, e é por essas lacunas que pequenos vasos e pequenos ramos nervosos
vão invadir a região, né? Então vai inervar e vascularizar a nível microscópico aí o osso, né? Então mostrando pra gente que o osso é um órgão muito metabolicamente ativo, tá? E eu falei de turnover, né? A gente acabou de descrever aqui a formação de osteoide, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, né, a gente tem outro tipo de célula que é o osteoclasto, né, que é incentivado aí, dentre outros hormônios, pelo paratormônio, e quando isso ocorre, há uma resposta metabólica na célula, a enzima fosfatase ácida é ativada e ela, mais uma vez, ela catalisa uma reação bioquímica em que há a desmineralização óssea. Portanto, a gente vai ter a retirada de sais insolúveis do osso e a sua dissolução na forma de íons de cálcio solúveis no sangue. Tá bom? Então, basicamente, essa é a dinâmica metabólica do osso. Ok, maravilha. Com relação às ossificações, né, então a formação do osso, vamos conversar um pouquinho sobre ossificação endocondral. Essa é a principal do organismo, é a mais comum de longe. Como é que ela ocorre, né? A gente tem primeiro a formação de um molde cartilaginoso. Esse molde tem um pericôndrio, um tecido de suporte ao redor dele. E como a gente tem o comando para ver uma ossificação dessa cartilagem, né, as células da cartilagem, os condrócitos, né, os condroblastos, se hipertrofiam, acumulam glicogênio, e isso gera um sinal para que essas células morram, né? Então ela morre, sofre um processo de apoptose, elas morrem, mas ao redor delas está um tecido de cartilagem, né? Então elas morrem, deixam um espaço lá, antes ocupado por essas células cartilaginhas, e ao redor um tecido de cartilagem. Esse espaço acaba sendo invadido por vasos que partem desse pericôndrio, desse tecido cartilaginoso metabolicamente ativo, e aí desses vasos, células mesenquimais indiferenciadas migram ali para aquela região e se convertem em osteoblastos. Ao mesmo tempo, o pericôndrio lá se converte em periósteo, né? E toda essa conversão química em periósteo, o surgimento dos osteoblastos, vai culminar com a formação de osteoide em cima desse molde cartilaginoso e, portanto, a formação de osso primário. Esse osso primário é um osso meio bobão, é um osso meio desorganizado. A arquitetura desse osso é desorganizada. Com o passar do tempo, os osteoblastos se organizam, se convertem em osteócitos e formam um sistema que a gente chama de ducto de Harvest, ducto de Volkmann, né? E formam um conduto que a gente chama de osteon, né? Pelo qual o conjunto desses ósteons compõe o osso secundário. Tá? Acho que eu já estou aprofundando muito na fisiologia óssea, mas só para mostrar para você como é que se dá essa organização. Então, primeiro o molde cartilagíneo é convertido em um osso primário desorganizado e com o passar do tempo um osso secundário organizado e muito mais resistente do que o osso primário, né? Um osso resistente, bem organizado e metabolicamente ativo. Perfeito? Ok. Deixa eu olhar essa figura mais ou menos só para mostrar para vocês aí como se dá, né? Primeiro o molde cartilagíneo, né? Aí essa cartilagem hipertrofia, sofre apoptose e morre, e aí é invadida por vasos, tá vendo? E depois ela é ossificada. Quando isso acontece, a gente tem o primeiro centro de ossificação. Esse processo que eu descrevi, da cartilagem se converter em osso, ocorre nas extremidades do osso em um segundo momento. E aí surgem os centros de ossificação secundário. Esse aqui é o centro de ossificação primário. Posteriormente surgem os secundários, né? E dessa forma se origina o osso longo, né? A gente tem aqui a diáfise e as duas epífises. Perfeito? Maravilha. Essa é a ossificação endocondral. Vamos falar agora da ossificação intramembranosa. Essa já ocorre em uma menor proporção, tá? Mas a gente tem que conhecer um exemplo clássico de ossos que passam por esse tipo de ossificação seria a clavícula, né? E alguns ossos da calota craniana, escápula, ossos chatos, né? Mas eu gosto de mencionar a clavícula, né? Até porque aparece em prova, o pessoal sempre está perguntando aí sobre a clavícula e a sua ossificação intramembranosa. Como é que ela se dá? A ossificação endocondral, a gente tem um intermediário, né? A gente tem de um tecido cartilaginoso se forma o osso. Na intramembranosa, não. A gente tem um tecido conjuntivo propriamente dito indiferenciado, né? Uma membrana ao redor,
sem cartilagem. Desse tecido, células mesenquimais, né, diferenciadas, elas se diferenciam de cara em osteoblastos, sem passar aí por cartilagem, tá? E esses osteoblastos formam um tecido osteoide ao redor, né, preenchendo essa membrana de tecido ósseo. E aí você tem a formação do osso primário, os osteoclastos e os osteoblastos trabalham em conjunto em um turnover para organizar esse osso primário e formar o osso secundário. Dessa forma se dá a ossificação intramembranosa. Acompanhe a imagem. A gente tem aqui um tecido indiferenciado, tá? Ele sofre a diferenciação para os osteoblastos, tá? Esses osteoblastos se ajustam metabolicamente para formar um osso, tá, organizado aí, tá? Por meio de uma membrana, tá? Por meio de uma membrana mesenquimal diferenciada. Então, em resumo, ossificação endocondral, a gente tem um molde cartilaginoso, né, precedendo a formação do osso. Na intramembranosa isso não ocorre, tá? A ossificação mais comum aí é a endocondral, tá? É essa da cartilagem. E isso é básico para a gente conseguir entender como é que o osso se comporta, o osso que é um órgão, né? Como é que esse órgão se comporta diante de uma fratura, diante de uma ruptura da sua estrutura, da sua continuidade, tá? Então a gente olha aqui, a gente tem uma imagem de uma fratura. Quem não se lembra desse dia, né? Quem é que não aprecia, ou pelo menos eu aprecio bastante esse esporte, né? O UFC. Na verdade o MMA, né? O UFC é uma, digamos, uma marca, né? Uma modalidade desse esporte. E acho que muita gente se lembra desse dia, né? Onde o Anderson Silva, esse lutador consagrado do MMA, fraturou aí a perna, né? Quando ele desferiu um golpe no Chris Weidman, né? E foi catastrófico, né? Então, eu te pergunto, fraturou, né? Fraturou-se, e agora? Né? Como é que o osso vai se comportar para regenerar? Porque o osso se regenera, né? Eu falei para vocês que o osso é um órgão metabolicamente ativo, tem um alto turnover e tem uma capacidade de regeneração. Como é que isso se dá? Se você entendeu até aqui a nossa aula, nossos conceitos, vai ficar fácil de entender essa parte, tá? Acompanhe isso aqui, acompanhe esse fluxograma com a gente. Inicialmente, fraturou, vai ocorrer uma reação inflamatória, tá? Essa reação inflamatória vai durar cerca de 7 dias, uma semana, né? E ela vai estar ali justamente para que haja uma limpeza, né, dos fragmentos fraturários ali, de tecido osso local, tecido que necrosou, tá? Haja uma limpeza local. Depois dessa fase de inflamação, vão surgir no local, né, células mesenquimais, né, e a formação de um tecido cartilaginoso. Né, vão surgir ali no local, ao redor do osso, um pericôndrio, né, vai formar uma cartilagem ao redor, né, e vai surgir a formação de uma cartilagem, tá, um tecido intermediário, um processo de ossificação o quê? Endocondral. Uma coisa que eu preciso que se observe aqui nesse ponto é o seguinte: durante a inflamação, né, essa fase de inflamação, há uma ruptura na continuidade óssea. Então tem dois fragmentos ósseos, né? Um osso que se quebrou e se partiu em dois fragmentos ósseos. Acontece que nesse ponto esses fragmentos estão livres, estão soltos um em relação ao outro. Eles se movimentam livremente. Preste muita atenção nisso que eu estou falando, tá? Não despreze esse ponto. Isso é fundamental para a gente entender aqui, é fundamental, tá? Fica ligado. Nesse ponto, esses ossos se movimentam livremente um em relação ao outro. Eles estão soltos um em relação ao outro. A partir do momento que se forma a cartilagem, que a gente chama isso de calo mole, e esse processo se dá em 2 a 3 semanas, né, pós-fratura, a gente tem uma liga, a gente tem uma ligação, mesmo que cartilagínea, né, entre os dois fragmentos ósseos. Então eles não mais se movimentam livremente um em relação ao outro. Eles têm uma ponte entre eles. Começa a surgir uma estabilidade entre esses fragmentos fraturados. Começa a surgir uma estabilidade entre esses fragmentos fraturados, tá? E a gente vai ter a formação de uma cartilagem da membrana, né? Vai surgir a cartilagem, essa cartilagem vai morrer,
assim, é um processo de ossificação endocondral. A gente já descreveu, né? Vai surgir lá a vascularização, surgimento dos osteoblastos, né, assim, e a formação de uma ponte óssea, né, da formação de osso nessa cartilagem, que a gente chama isso de calo duro. E isso vai durar cerca de 3 a 4 meses, que vai culminar esse calo duro, quando você termina de formar esse calo duro, fez-se o osso primário, a ossificação primária, tá? E mais uma vez eu alerto para você, na segunda etapa, na formação do calo mole, a gente já tinha uma restrição ao movimento desse osso. A partir da terceira etapa, a gente tem uma restrição absurda entre o movimento desses ossos. Esses ossos que antes se movimentavam livremente na fase de inflamação, não mais se movimentam um em relação ao outro, são praticamente fixos um em relação ao outro, tá? Uma estabilidade quase que total, tá? Uma total estabilidade dos fragmentos ósseos. Com o passar do tempo, o próprio osso e seu próprio turnover vai se remodelar e surgir o osso secundário, tá? Original, bonitinho, de fábrica ali antes da fratura. Esse processo leva de meses a anos. O que eu quero que você guarde, tá, é o seguinte. Primeiro, na inflamação, surge a inflamação, a gente tem um movimento livre, uma anarquia entre os fragmentos fraturados. Eles podem se movimentar para qualquer lugar, tá, e sem nenhuma resistência. O calo mole começa a surgir uma estabilidade. Surge uma estabilidade, embora fraca, mas surge uma estabilidade. No calo duro, uma estabilidade vigorosa, uma estabilidade suficiente para que haja e que se sustente a formação do osso, né? E por fim, a remodelação óssea para deixar ele com a integridade original, tá? A integridade de fábrica, digamos assim. Então, por favor, guarda esse conceito, tá? Eu até destaco aqui, né, com o Dexterzinho aqui, dizendo que a principal conclusão desse fluxograma é: para o osso consolidar, tem que ter estabilidade. Consolidação, para o pessoal que está começando agora, para o pessoal das ligas, né, é o processo de formação óssea, tá? Consolidação óssea. Ou no popular, a fratura colar, né, a fratura regenerar. Tá? Então, para consolidar, tem que ter estabilidade. Perfeito? Maravilha. Tudo isso, né, toda essa introdução aí, talvez até um pouco maçante, para a gente chegar nesse ponto. Eu preciso que agora você se concentre. Esse conceito é um conceito difícil, mas uma vez que você entende, você abre a cabeça para muita coisa na ortopedia, tá? Parrein, lá, né, não sei se estou pronunciando certo, né, mas Parrein, acho que 1900 e cacetada, né, lançou aí o conceito de strain. Strain é uma sigla, né, que traduzindo aí significa movimento relativo. O que é o strain? É o movimento relativo. João, movimento relativo a quê? É o movimento dos dois fragmentos fraturados. Lembra lá que eu falei agora há pouco? O osso se quebra e esses fragmentos se movimentam livremente. O strain é exatamente esse movimento. Já eu volto para falar dessa figura. Por enquanto, olha para cá. Esquece esses valores aqui. Por enquanto, só aqui. Eu tenho um osso que se fraturou e gerou esse espaço aqui. Eu tenho um osso que se fraturou em dois fragmentos, fragmento 1 e fragmento 2, e gerou esse espaço aqui, que eu vou chamar esse espaço de L. L, tá? Quando esse osso se movimenta, tá? Se movimenta, e aqui de maneira didática a gente só coloca um plano, mas na prática imagina que é tridimensional, somos 3 planos. Quando esse osso se movimenta um em relação ao outro, a gente tem uma variação de movimento, que a gente chama de delta L, de delta L. Então a gente pega e faz uma continha para fazer o movimento relativo. Delta L sobre L. Isso vai me gerar um valor percentual. Esse valor percentual é exatamente o movimento relativo. O strain é isso, né? Parrein estudou isso daí e lançou aí a sua teoria do movimento relativo. O que é que essa teoria diz? Agora as coisas vão começar a clarear, presta bem atenção. Quando a gente tem um movimento relativo acima
de 10%, esse espaço aqui é preenchido por fibroblastos. Forma-se uma fibrose, um tecido fibroso entre esses ossos aqui, ó, um tecido fibroso. Quando a gente tem um movimento entre 2 e 10%, vai se formar uma cartilagem, um tecido cartilaginoso entre esses ossos, né? Um tecido cartilaginoso. E quando a gente tem um movimento, um strain menor do que 2%, vai haver a formação de um tecido ósseo, tá? Uma coisa que eu queria destacar para vocês é que tem que ter movimento. Mesmo que esse movimento seja 0,01, mas tem que ter algum movimento. Estudos mostraram que quando não tem movimento nenhum, também não forma osso. Tá? O movimento não estimula a formação óssea. Por outro lado, como tem muito movimento, também não forma osso. Tá? Também não forma osso. Inclusive, quando tem muito movimento entre os ossos, né, a gente vai ter um tecido fibroso no lugar, né? Vai formar um tecido, uma capa fibrosa aqui no lugar, que não vai dar estabilidade nenhuma a esses fragmentos. Então esse osso vai meio que se dobrar no meio, né? Se dobrar no meio, né? Vai se dobrar um sobre o outro, como se fosse uma articulação. Como se fosse uma articulação, mas só que não é, né? É uma falsa articulação. É uma pseudo-artrose, tá? Uma das teorias que explica a pseudo-artrose para vocês, a gente pode depois separar uma aula para falar de pseudo-artrose, né? Mas por enquanto só para estimular aí o paladar ortopédico de vocês, tá? Então, por favor, guarde esses conceitos, anota aí no seu caderno isso que eu falei, tá? Isso é importante. Vamos voltar agora para aquela imagem. Agora que a gente já entendeu o conceito de strain, de movimento relativo, eu preciso discutir outra coisa com você, outro ponto fundamental para o nosso entendimento, tá? Para a gente clinicar em cima das fraturas, para a gente entender o que está fazendo, né? Para a gente não olhar para uma fratura e falar assim, bota um parafuso, e não sabe nem o que isso significa, né? A gente é ortopedista, né? Somos ortopedistas, apreciamos a especialidade, então a gente sabe o que faz, né? Ninguém aqui é marceneiro, né? Então, concentra aí que eu vou te dar um segundo pilar do entendimento do princípio do tratamento das fraturas, né? Vamos lá. Agora que a gente entende a teoria do strain, eu quero mostrar outra coisa para você. Quando a gente tem uma fratura em um traço simples, a gente tem muito poucas células interligando o fragmento fraturado, os fragmentos fraturados, né? Quando a gente tem uma fratura mais cominuta, mais despedaçada, a gente tem mais células conectando os fragmentos fraturados. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: o strain, ao contrário do que muita gente pensa, esse movimento relativo, ele é a nível celular. Ele é a nível celular. Então, se eu tenho um strain, presta bem atenção, se eu tenho um strain aqui de 10, por exemplo, e aqui eu tenho um strain de 20, e aqui eu tenho um strain de 20, essa célula sozinha recebe 10 de strain. Recebe 10 de strain. Os 20 que tem aqui são divididos entre essas 4 células. Então, na verdade, cada célula aqui recebe 5. Então, é como se o strain aqui fosse 10 e o strain aqui fosse 5. Moral da história: fraturas de traço simples têm um strain alto, perfeito? Porque não pode ser distribuído. Então, fraturas de traço simples têm um strain alto. Fraturas de traços cominutos acaba tolerando maiores strain, tem um strain mais baixo. Tem um strain mais baixo. Tá? Então, isso explica, por exemplo, já adiantando, né? Por que na fratura de traço simples a gente tem que ser tão cauteloso e tão caprichoso com a redução e com a síntese para aproximar bem os fragmentos fraturados, né? Aproximar bem esses fragmentos
para justamente diminuir esse strain, atenuar esse strain e permitir a formação óssea. Diferente, por exemplo, de uma fratura que é mais cominuta, que é mais despedaçada, que a gente pode fazer outro princípio de estabilidade. Daqui a pouco eu vou falar melhor disso, mas tolera mais strain, tolera mais strain. Ou seja, a gente não precisa fixar, colar toda essa farofa, né? Digamos assim na linguagem coloquial, todos esses fragmentos despedaçados. A gente pode deixar eles soltos e fixar somente os fragmentos principais que o osso vai regenerar. Mas por que isso? Justamente porque o strain se divide no meio dessas células, tá? E acaba ficando relativamente baixo, né? É o conceito de movimento relativo, né? É intercelular. Deu para entender? É um pouco complicado esse conceito, espero que você tenha entendido, tá? E eu agora volto para te mostrar os valores, né? Não esquece deles, tá? Acima de 10% forma uma fibrose, entre 2 e 10% forma cartilagem, né? E menor do que 2% forma osso. Perfeito? Lembro aos senhores também, antes da gente avançar, que existem duas maneiras do osso ossificar, né? Ele pode ossificar primariamente ou secundariamente, ou não ossificar. Quando o osso ossifica primariamente, forma-se osso de cara entre os dois fragmentos. Olha só aqui, ó. Quando a gente consegue essa situação aqui, tá? De strain menor do que 2, ossificação primária. Quando a gente tem uma ossificação secundária, que é aquela intermediada por uma cartilagem, né? Aquela intermediada por uma cartilagem, é a situação que a gente tem um strain entre 2 e 10%. E quando o osso não cola, um dos motivos, tá? Um dos motivos é quando a gente tem um strain maior do que 10%, uma falta de estabilidade entre os dois fragmentos fraturados. Maravilha. Baseado nisso, tá? Essa foi a nossa base, tá? Para a gente começar agora. Agora eu vou começar a aula com vocês, tá? Eu falei, eu ia construir toda uma base antes, para agora a gente vai começar a nossa aula de princípio de tratamento das fraturas, tá? E eu vou começar com essa frase. Por que princípios, né? Você vai ver lá no livro da OVO, você encontra essa frase lá, né? Quem tem princípios pode usar os seus próprios métodos. Ou seja, se você obedece princípios, os seus princípios, você não precisa ficar escravo de protocolo nenhum. Se você tem base, né, se você domina os princípios ortopédicos, você pode guiar os seus tratamentos. Pode usar os seus próprios métodos, desde que ele obedeça os princípios, né? E que princípios são esses, né? Então, são os princípios lá, né, divulgados, difundidos, né, pelo grupo da AO. Né? A AO, que foi essa fundação, né, ortopédica que tanto revolucionou e que tanto contribuiu com o conhecimento, né, e com o avanço da ortopedia, né, no último século. Tá? E que princípios são esses? Princípio número 1, você tem que restaurar a anatomia do osso. Tá? Tem que restaurar a anatomia óssea. Tá? Por meio de uma osteossíntese, de uma construção estável. Tem que dar estabilidade no osso. Então, não basta só reconstruir o osso. Você precisa reconstruir de uma maneira que fique estável. A gente já falou bastante de estabilidade há uns minutos atrás, tá? Sendo que, além disso, você precisa preservar a vascularização em partes moles, porque tem todo um processo biológico por trás da regeneração óssea. Lembra que eu falei? Chega vaso, tem conversão celular, tem sinalização celular, então você precisa ter a vascularização e as partes moles preservadas. E por fim você vai promover uma mobilidade e reabilitação precoce. Porque eu também disse para vocês que o estímulo ósseo, né, o estímulo à carga, o estímulo também era promotor da ossificação. Tá? Então, em outras palavras, para a gente não ficar decorando aqui os princípios, vamos resumir assim numa afirmação. Qual é a filosofia? Quais são os princípios? Os 4 princípios básicos. Nós temos que restaurar a anatomia óssea por meio de uma osteossíntese estável, preservando a vascularização e as partes moles e promovendo uma reabilitação
precoce, ou mobilidade precoce, tá? São esses os princípios. E aí, mais uma vez, você fala, pô, que aula maçante, né? Você tá ficando meio maçante. Eu gosto mesmo é de ir pra cirurgia, para resolver, né? Muita gente aí, né, o pessoal da clínica, né, fala que cirurgia é receita de bolo, né? Ah, receita de bolo. É só ir lá, né, abrir, montar, colocar lá os implantes, parafuso, placa, fechar. Brasil, né? Resolveu. É receita de bolo. Quem não ouviu isso na faculdade, né? Então, vou fazer uma alusão. A sua avó, ela faz um bolo bem gostoso, bem gostoso. E ela tem a receitinha dela, no caderninho de receitas, né? Tem um relato cirúrgico, vamos colocar assim, né? Você leu lá o caderninho de receita, você leu o relato cirúrgico e você, bem, uma receita de bolo, né? É muito fácil reproduzir isso daqui. É só seguir os princípios, né? Montar, colocar o parafuso, aí você resolve fazer. Você não quer quando você faz, você tem um bocado de intercorrência, porque é uma receita de bolo. Mas para bater lá, para bater a massa, tem uma técnica, né? A maneira que você mistura os ingredientes também é específica. A quantidade de ingredientes varia conforme o tamanho da forma da torta. Então você não levou em conta nada disso. E aí quando você vai fazer, fica um desastre. E você meio que não entende por que não deu certo, né? Ou você não entende por que a síntese falhou ou que deu problema. Na verdade é porque você não seguiu alguns princípios, tá? Alguns princípios. Então, eu espero que com essa comparação eu tenha conseguido convencer você de que você tem que seguir princípios, né? Que você tem que clinicar em cima da ortopedia, você tem que clinicar na cirurgia. Eu acho que se eu conseguir convencer você disso nessa aula, tá maravilhoso, tá? Mas é esse o objetivo dessa aula inicial. Então vamos lá, como é que a gente faz, como é que a gente começa aí a raciocinar em cima das fraturas? Primeiro, toda fratura ela é singular, ela tem uma personalidade. Portanto, cada fratura deve ter o seu tratamento o quê? Planejado, tá? Então vamos planejar um tratamento de fratura. Toda vez que você estiver diante de uma fratura, você vai abrir um tripé na sua cabeça, né? A gente tem que construir a personalidade dela. Primeiro, vamos avaliar as partes moles. Como é que tá as partes moles? Tá esmagada? A pele está íntegra? Tem edema? Tem bolha? Flictema? Isso tem que ser levado em conta. Porque, por exemplo, se eu tenho uma bolha, tem um flictema, tem um edema muito importante em uma fratura de pilão, por exemplo, uma fratura do tornozelo, eu não posso operar assim de cara o paciente. Eu posso ter problema de pele, depois eu não posso ter necrose de pele, posso ter deficiência de ferida. Então eu tenho que deixar aí ele uma semana, né, para essa pele melhorar e operar. Então é um ponto que eu tenho que levar em consideração, por exemplo, as partes moles. Segundo ponto, que paciente é esse, né? É do sexo feminino, né? Certa predisposição à osteoporose, né? É idoso, né? O osso é mais porótico, né? É um osso mais frágil. Isso aí pode acabar fazendo com que eu mude meu implante, por exemplo, opte por um implante bloqueado, né? Então, que paciente é esse, né? É um paciente idoso, homem, jovem, como é que é o osso dele? Será que tem um tumor ali naquela fratura, né? Será que... Ok. E por último, por fim, a gente vai olhar para a fratura, olhar o raio-x, né? Que fratura é essa, né? É uma fratura de traço simples, né, que tem strain muito alto, ou é uma fratura mais cominuta, mais despedaçada, que geralmente tem um strain mais baixo, né? Tem um strain baixo. E aí eu posso tratar de maneira diferente, né? Então a gente tem que saber a personalidade da fratura. Cada fratura é singular, tá? Esse é o primeiro conceito. E aí, quando nós estudamos a fratura, né, construímos a personalidade da fratura, a gente vai planejar o tratamento dela. Como é que a gente planeja? 4 passos, tá? Princípio, método, redução e, por último, um implante. O implante é sempre por último, sempre, tá? Por que eu estou dizendo isso? Que você vai responder uma pergunta, você está lá diante de uma sabatina, está na sua prova do TEOT, e tem um raio-x lá, né? Você olha e fala, eu vou tratar aqui essa fratura com uma placa, um parafuso. Para mim, você não sabe trauma.
né? Isso já mostra que você não sabe trauma, né? Você não... Placa e parafuso, como assim passar um parafuso? Você não está... Você está sendo um marceneiro, né? Você está sendo, desculpa a comparação, você está sendo um marceneiro, né? Você tá pregando uma madeira, né? Passando um prego, não é dessa forma, tá? Quando a gente vai tratar uma fratura, a gente tem que deixar muito claro, tem muito claro qual o princípio que a gente vai usar, né? Qual o método, que tipo de redução a gente vai fazer. E com esse estudo aí, com esse planejamento inicial, a gente vai chegar a uma conclusão, ao implante. Então o implante é o desfecho de todo um raciocínio ortopédico. Você não pode começar um tratamento pelo desfecho. Perfeito? Vamos aprofundar isso. Por enquanto, anota aí. 4 pontos para a gente planejar. Princípio, método, redução e implante. Implante sempre por último. Princípio. A gente tem 2 tipos de princípio. O que é o princípio, né? É a maneira que a gente vai promover estabilidade para esses fragmentos fraturados. Lembra que para o osso colar tem que ter estabilidade? A gente discutiu isso, tá? Como é que a gente vai promover essa estabilidade? Tem 2 maneiras. A estabilidade absoluta e a estabilidade relativa. A estabilidade absoluta é um fenômeno, a gente promove esse fenômeno, né, dando ao osso uma estabilidade, né, e diminuindo a sua mobilidade a menos de 2%, deixando ele com um strain menor do que 2%. Então, quando a gente promove uma estabilidade absoluta no osso, a gente forma osso de cara, né? Entre os fragmentos, forma-se osso de cara. A gente tem uma consolidação primária. Quando a gente faz a estabilidade relativa, não. A gente promove um padrão de estabilidade que fornece um strain entre 2% e 10%. Então a gente tolera algum movimento entre os ossos, entre os fragmentos fraturados, e com isso a gente promove uma consolidação secundária, tá? A formação óssea por meio de um intermediário de cartilagem. Então, 2 princípios: estabilidade absoluta, estabilidade relativa. Estabilidade absoluta, a gente vai formar consolidação primária. A estabilidade relativa, consolidação secundária. Perfeito? Ok. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para fazer a estabilidade absoluta, mais uma vez eu peço que você se concentre um pouco agora, né? Preste atenção no que eu vou dizer para você entender, que isso também tem um entendimento complicado. Para você fazer a estabilidade absoluta, você precisa reduzir o strain abaixo de 2%. Como é que a gente faz isso? Vamos para a física. Eu preciso que esses ossos praticamente, tá? Não se tem que ter algum movimento, mas praticamente não se movimentem. Praticamente não se movimentem. O que é que eu faço? Eu vou fazer uma compressão interfragmentária. O que é isso? Eu vou comprimir um osso junto ao outro, né, um fragmento junto ao outro. Eu vou gerar uma compressão de modo que essa compressão seja suficientemente grande a ponto de me gerar uma força de atrito que supere, né, as forças que vão instabilizar esses fragmentos. Dá para entender? Eu vou repetir. Eu vou gerar uma compressão, eu vou apertar um osso em relação ao outro, um fragmento osso com o outro, tá? Para que esse aperto, né, essa compressão, me gere uma força de atrito suficientemente alta para suplantar, para superar as forças externas que vão instabilizar esses fragmentos. Então, vai impedir que o osso se mexa. Eu consigo fazer isso pela compressão interfragmentária. Tem 2 maneiras de fazer. A compressão interfragmentária estática, que eu forneço uma força de atrito fixa, que ela suplanta a todo momento as forças estabilizadoras. E a compressão interfragmentária dinâmica, em que eu gero uma compressão, que gera uma força de atrito, que sempre supera as forças estabilizadoras, mas que varia, né, um pouco, varia conforme o movimento do paciente. João complicou. Relaxa, por enquanto, só aceita a compressão interfragmentária. Vamos fazer assim? A parte de estática e dinâmica eu discuto com você na próxima aula. Eu vou mostrar para você como se faz estática e dinâmica, mas isso aí vamos deixar para a próxima aula porque já é motivo para outras prosas, tá?
por enquanto, só aceita essa parte da compressão interfragmentária que eu já estou satisfeito. Tá? Se você entender isso aí, maravilha. Você entendeu mais ou menos a estabilidade absoluta. Basicão, a base para você entender a estabilidade absoluta. Para fazer a estabilidade relativa, eu não preciso comprimir um osso em relação ao outro. Basta que eu forneça alguma estabilidade, tá? Mas eu tenho que usar algum método que guie, né? Que guie a formação dessa cartilagem, que guie a formação dessa ponte, né? Já que os fragmentos estão meio que soltos, né? Eu preciso usar algum método que guie, que tutore, né? A formação de uma ponte cartilagínea entre um fragmento e outro, e essa ponte depois vai ser convertida em osso, né? E aí a gente vai usar o método dos tutores. O que são tutores, né? São maneiras que a gente vai encontrar de gerar uma estabilidade, né? E essa estabilidade ela vai literalmente orientar a formação da cartilagem de um fragmento em relação ao outro. Os tutores podem ser externos, quando eles são colocados por fora, né? Por exemplo, um gesso. Né? Um gesso é um tutor externo. Né? Eu gero alguma estabilidade ali, né? Deixo o gesso ali, né? Tento manter a redução, se a redução for adequada, se tiver critério de redução aceitável, e aquela fratura vai passar por um processo de consolidação secundário. Né? Então, gesso é um tutor externo. Outro, fixador externo também. Tá? Agora, existem os tutores internos. Os tutores internos, como o nome sugere, né, eles estão por dentro do órgão do corpo. Né? Agora, um tutor interno ele pode ser extramedular, quando ele está por fora da medular do osso. Por exemplo, uma placa. Uma placa que você coloca por fora do osso é um tutor interno, porém extramedular. Ou o tutor pode ser interno intramedular. Por exemplo, uma haste intramedular. Porque ele está por dentro do organismo, está por dentro do canal medular do osso. Tutor interno intramedular. Perfeito? A gente comenta sobre esses tutores também em aulas subsequentes. Tá? Por enquanto eu quero só o entendimento dos princípios. Tá? Maravilha! Então a gente já sabe os princípios e os métodos disponíveis para o nosso tratamento de fratura. Perfeito? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Próximo passo é a gente ver a redução. Que tipo de redução a gente vai usar? Redução significa colocar o osso no lugar do jeito que ele era antes? Não necessariamente, né? Isso aí é o conceito de redução anatômica. Redução anatômica é aquela que a gente coloca o osso bonitinho, exatamente no lugar, do jeito que era antes. A gente capricha tanto nessa redução que depois que a gente trata a fratura, a gente não consegue nem achar o traço de fratura no raio-x, algumas vezes, de tão perfeito que fica. Isso é redução anatômica, do jeito como o nome sugere, anatômico, do jeito que era antes. Mas também tem a redução funcional. O que é a redução funcional? Geralmente usado para fraturas fragmentadas. Você não tem como montar, né, anatomicamente uma fratura toda despedaçada. Né? Geralmente a redução anatômica a gente reserva para fraturas de traço simples. Né? A gente bota lá o osso do jeito que ele era antes. A fratura está despedaçada, está cominuta na linguagem técnica, a gente parte para uma redução funcional. O que é isso? Não interessa os fragmentos, né, cominutos, né? Não interessa os fragmentos despedaçados entre os dois fragmentos principais da fratura. Não interessa eles. A gente vai olhar só para as extremidades do osso e vamos corrigir eixo, comprimento e rotação. Repetindo, a gente vai corrigir eixo, comprimento e rotação do osso. O que está entre uma epífise e a outra, o que está entre a epífise proximal e a epífise distal, não nos interessa. Eu preciso que o conjunto, né, a comunicação entre as duas epífises, essa comunicação pode se dar por meio de uma placa em ponte, por exemplo, a gente também comenta isso mais para frente, forneça, né, restaure o eixo, o comprimento e a rotação. Tá? E a gente vai fornecer uma estabilidade relativa por meio de uma redução funcional. Perfeito. Uma redução ela pode ser direta, tá? Ou indireta. Direta quando a gente manipula diretamente os fragmentos. Indireta quando a gente não faz isso. A gente manipula
digamos assim, as pontas, as epífises, né? E o fragmento com minuto a gente não mexe. Ou ela pode ser aberta ou fechada. Aberta é quando a gente abre, faz uma incisão, um acesso, né? E dá de cara um fragmento fraturado, né? A gente trabalha com o fragmento fraturado exposto. A redução indireta, não. A gente faz uma redução, geralmente para fazer a redução indireta, não, desculpa, a redução fechada, a gente usa uma escopia, né? A gente não vê o, os fragmentos cominutos, por exemplo, né? A gente só vê as pontas ali do osso, né? A gente não vê diretamente, né? Não entra em contato direto com esses fragmentos. Geralmente, eu disse geralmente, porque tem exceção, mas via de não é via de regra, né? Também é um termo infeliz. Vamos colocar assim, geralmente. Geralmente, quando a gente faz estabilidade absoluta, a gente faz uma redução anatômica, direta e aberta. Quando a gente faz uma estabilidade relativa, a gente faz uma redução funcional, indireta e fechada, tá? Na maioria das vezes é assim. Perfeito? Então vamos lá. A gente já aprendeu hoje que a gente deve planejar as fraturas, que as fraturas têm uma personalidade, não é assim? Que uma vez que a fratura tem personalidade, a gente tem que ver o paciente, as partes moles e analisar a morfologia da fratura por meio do exame de imagem, pode ser uma tomografia, um raio-x, tá? Depois disso, a gente vai fazer o planejamento do tratamento. A gente vai escolher um princípio, um método e vamos planejar a redução da fratura. Aí sim, somente depois disso, nós vamos partir o quê? Para os implantes. Então, toda vez que você, a partir de agora, que você for responder uma pergunta, você que vai fazer prova de TEOT, você que está começando na ortopedia, você quer responder uma pergunta para um examinador, para um staff, de maneira adequada, de maneira correta, né, de maneira técnica, você vai partir sempre do princípio para o implante. Então eu vou tratar essa fratura do antebraço por meio, né, de uma estabilidade absoluta, através de um método de compressão interfragmentária estática, né, utilizando uma redução anatômica, direta e aberta. E para fazer isso, eu vou utilizar um parafuso de compressão com uma placa de neutralização. Aí você brilhou. O cara ouvir isso aí teu, o cara tem que levantar e te aplaudir. Tu falou igual um traumatologista e não como um marceneiro, né? Eu resolvo isso com placa e parafuso. Porra, você parece um marceneiro quando você fala só placa e parafuso. Agora, quando você te explica tudo o que você está fazendo, aí você vira um ortopedista, né? Muda tudo. Perfeito? Então vamos lá, né? Mas eu falei de parafuso de compressão com placa de neutralização. Opa, entremos em implantes. Então os implantes. Vamos lá falar dos implantes finalmente, né? Mais ou menos. Para falar dos implantes eu vou deixar você curioso aí, vou deixar você um pouco mais na pilha aí, tá? A gente fala dos implantes em outras aulas. Vou fazer depois uma aula de parafuso, uma aula de placa, uma aula de tutor, separado para falar de cada um deles, tá bom? Então a gente encerra aqui. Espero que você tenha aproveitado essa aula, como eu aproveitei quando eu tive. Espero que isso faça diferença aí no seu estudo, na sua formação, tá bom? Grande abraço, grande beijo, fiquem com Deus e bons estudos.